Este livro que você leu e ouviu é o livro de Filemão, a qual Paulo escreveu para o próprio nome, levado este nome, Filemão. Tudo indica que Filemão era um cristão no mesmo tempo que Paulo, viveu com Paulo, pois alguns versículos aqui diz, Paulo dizendo, fala nós, ou seja, ele usa o plural para falar que eles eram cristãos. Portanto, Paulo, quando ele está escrevendo isso aqui, ele estava falando para alguém conhecedor da palavra do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele envia essa carta, tudo indica que Paulo estava aprisionado ou em Roma ou em Efésios. Portanto, Paulo, quando estava nessa circunstância, ele estava quase que no final da sua carreira. Ele estava praticamente chegando no fim da sua jornada como cristão na face da terra. Paulo, todos nós sabemos que foi um dos maiores homens dentro da palavra do Senhor, foi um dos maiores missionários que teve na palavra do Senhor. Ele, se eu muito não me engano, ele foi um dos primeiros que mais criou a igreja na Ásia Menor. Se eu muito não me engano, Paulo foi o homem a qual Deus escolheu a ponta de dedo para poder fazer a maior obra missionária. Nós, quando lemos a palavra do Senhor, vemos que Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi cuspido, Paulo passou quase as mesmas coisas que Jesus Cristo. Portanto, Paulo leva uma carga muito grande sobre as suas costas pela grande obra que ele fez de Jesus Cristo aqui na terra. Todos nós sabemos que a conversão de Paulo, outrora Saulo, foi uma conversão de uma forma muito dura. Ele estava andando em um cavalo e então o cavalo se assustou, ele cai, fica cego durante 3 dias. Então o profeta do Senhor vem ter com ele, ora por ele, leva ele. Paulo tem uma conversão e ele era perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois de ser um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, ele tinha uma carta que ele poderia matar todos os cristãos, enquanto era Saulo, ele poderia fazer todas as atrocidades, e então ele, quando se converte, ele muda todo o seu caráter, e quando ele muda todo o seu caráter, ele começa a entender que existia sim um verdadeiro Deus, aquele Deus que os cristãos pregavam naquele tempo, sim, salvava, batizava, libertava e dava nova vida para o ser humano. Paulo, ele foi um dos maiores homens abaixo de Jesus Cristo, dentro da palavra do Senhor, no Novo Testamento. Eu posso lhe dizer com convicção que Paulo foi o maior pregador que teve naquele tempo, porque Paulo, ele entregou a sua vida para poder ministrar a palavra do Senhor. Paulo, ele pregou e além de pregar, ele cuidou da igreja de Jesus Cristo. Eu não sei se você já leu todas as passagens de Paulo, mas todas as vezes que nós estamos fazendo uma santa ceia, todas as vezes que nós vamos ler um versículo, nós estamos lendo uma carta de Paulo para a igreja de Coríntios, livro de Coríntios, capítulo número 11, quando você começa a ler, você vê a grande ceia do Senhor, a qual nós fazemos todos os meses ou mensalmente. Eu não sei se você já leu outras passagens, como por exemplo, Colossenses, quando Paulo fala no 3º capítulo de Colossenses, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Paulo, ele era dotado de toda a sabedoria divina, porque Deus escolheu ele a ponta de dedo. Quando Paulo inicia o seu ministério, ele não começou o seu ministério de qualquer forma, ele se entregou em espírito e em verdade, ele deu a sua vida para a obra do Senhor Jesus Cristo. Um homem que foi perseguidor, um homem que matou, um homem que destruiu muitas famílias, ele começa a entender que ele precisava correr atrás do prejuízo, ele começa a entender que ele necessitava de restaurar tudo aquilo que ele destruiu. Eu quero falar para você nessa noite, tudo aquilo que Satanás está tentando destruir, se for a sua família, se for a sua casa, se for a sua saúde, se for o seu lado financeiro, se for o seu lado espiritual, na autoridade no nome de Jesus Cristo, no nome que está acima de todos os nomes, Satanás vai ter que parar de ludibriar a sua mente, ele vai ter que parar de ir contra você, porque
porque ao seu redor estão os anjos a qual Deus deu uma ordem em seu favor. Satanás até pode estar tentando fazer coisas maléficas contra a sua vida, mas ainda existe missionário da última hora, ainda existe um povo que não se rendeu para Satanás, ainda existe homem e mulheres dentro dessa igreja que tem a palavra de vida eterna. No momento da sua angústia, no momento da sua tristeza, no momento a qual você estiver cabisbaixo, peça para o irmão que estiver do seu lado: ore por mim, que eu quero louvar a Deus junto com você. Se você estiver passando pelo mar vermelho, se você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, olhe para o irmão que está do seu lado, porque este irmão que está do seu lado, ele é dotado pelo Espírito Santo. Dentro dele existe um Deus todo-poderoso, dentro dele existe um Deus que está acima dessa terra, dentro dele tem um Deus que deu a vida, dentro dele existe um Deus que tira a vida, e dentro dele tem um Deus que volta a dar a vida. Dentro dele está o Espírito da verdade, dentro dele está Jesus Cristo, dentro dele está Deus Todo-Poderoso, dentro de você está a chave da vida e a chave da morte também. Se você acredita nisso, adora o nome do seu Deus, que Ele está nessa casa.